O Nicolas Joly foi como um insight, parecia que abriu uma fenda de luz na minha cabeça. 90% de todo produtor brasileiro, que são 1.100, estão ilegais. Nós somos míopes, somos medrosos, somos amadores, incompetentes. Eu não gosto de usar o termo imbecilidade porque é forte, mas é o que é. Didu, sim, senhor. Você já foi marqueteiro, funcionário público, escritor, colunista aí de diversas revistas, criou um estilo aí na internet. Você se auto-intitula o chato do Didu. E você também é conhecido nos bastidores como um pergunteiro, um jornalista pergunteiro. Afinal, o que você é? Eu acho que eu sou uma pessoa sincera que procura trazer isso para o mundo do vinho. O vinho me seduziu pela sua diversidade e por ser uma coisa tão rica e infindável, não é? Não há quem saiba de vinho, né? Há quem goste de vinho e quer sempre saber mais, porque você aprende toda hora, todo dia, com cada garrafa, com cada amigo. E eu reparei que eu estava entediado, né? A minha história com o vinho é que eu estava entediado da publicidade. Eu fui por 30 anos, fui esse marqueteiro da comunicação, que aliás é o que me incomoda no vinho, porque o vinho está na pré-história do marketing. E eu percebi que esse universo era um universo que gostava muito de elogiar, de badalar, mas crítica mesmo era muito raro. E percebi que faltava um pouco de opinião, e eu apostei nessa tecla aí. Por isso que eu me intitulo chato do Didu, porque eu pergunto mesmo. Eu sei que você acaba fazendo inimizades, isso é um pouco chato, mas é inevitável. Eu tenho opinião e acho que o meu leitor me lê por causa disso, porque ele sabe que eu estou sendo sincero. Eu acredito que o meu leitor hoje acredita no que eu estou falando e não acha que eu estou falando aquilo porque o cara me patrocinou para falar aquilo. E quando que apareceu? Você também agora, nos últimos anos, ficou conhecido como uma pessoa que defende os vinhos orgânicos, naturais, biodinâmicos, enfim. Como que nasceu isso? Isso nasceu foi um acaso. Eu soube que o Nicolas Joly viria ao Brasil há muitos anos atrás, na Casa do Porto, e o Péricles me convidou para ir lá. Eu levei o Ramatiz na época andava comigo, a Tiracola, eu brincava que era o segundo degustador do blog do Didu. E nós fomos para a Casa do Porto. E lá o Nicolas Joly foi como um insight, parecia que abriu uma fenda de luz na minha cabeça quando ele abriu aquelas 7, 8 garrafas que ele trouxe de vários anos diferentes, que estavam abertas há mais de 2 dias, na temperatura ambiente. O Nicolas Joly, para quem não sabe, é o Clos de la Coulée de Serran, e em Savenière, e portanto a casta é Chenin Blanc, e ele é o papa da biodinâmica. Ele começou a falar de biodinâmica e eu comecei a ficar absolutamente embevecido com aquilo que ele falava e com o vinho dele, porque eu nunca tinha provado uma coisa assim tão autêntica, tão sincera e sem interferência nenhuma. Aquilo me cativou de uma maneira incrível e eu não parava, eu que pergunto muito, falo muito, não parava de perguntar para o cara. Viramos amigos, né? Hoje eu tenho o orgulho de dizer que o Nicolas Joly é um amigo meu, a gente se corresponde, eu aprendo muito com ele, é um assunto que você não para de aprender, e eu então fui ler sobre isso. Hoje eu leio muito sobre biodinâmica, e nesse decorrer o Ramatiz, que é o meu filho mais novo e que seguiu o caminho do vinho, que os outros dois, um foi para a comunicação, o outro foi para a hotelaria, esse meu filho virou mais radical que eu, enveredou por esse mundo e acabou se casando com a Alice Cereja. Os dois, ele foi lá para a Enoteca Saint Vincent, ele contribuiu para a mudança radical que houve lá
que hoje virou referência brasileira e sul-americana até, eu diria. É o único lugar onde você tem apenas vinhos que a gente chama de naturebas, orgânicos, biodinâmicos e naturais. Sim. Eu, na verdade, a minha preferência é biodinâmica. Se você falar qual o seu vinho ideal, o meu vinho ideal é um vinho biodinâmico natural. Ou seja, além dele ser biodinâmico, ele não usa SO2. Eu acho que é a forma mais honesta de um vinho mostrar o que ele é. O nosso amigo lá, o italiano, como é que ele chama? Rafaelo. O Rafaelo. O vinho do Rafaelo é exatamente isso, sem adotar rótulos ou nomenclaturas, né? Então, eu fiquei absorto por isso, incentivei muito eles lá com isso. Lá nasceu a Feira Naturebas e eu virei um defensor disso, porque eu acho que no futuro, Roberto, eu acho que no futuro vão ter poucos tipos de consumidor. Vai ter o consumidor comum, que é sempre o maior mercado do mundo, que é o cara que bebe o vinho barato. Ele quer beber um vinho, não interessa que vinho é, tomou, gostou. Esse é o grande mercado do mundo todo, o vinho barato. Eu acho que vai ter um consumidor que é dos vinhos pontuados, o vinho famoso. Esse consumidor não vai acabar nunca. É sempre um aspiracional social, é sempre um snob, é sempre um cara em crescimento, é uma fase. Há nesse grupo poucos sinceros adeptos de um determinado produtor ou rótulo, mas via de regra são caras snobs que vão atrás do modismo, do que esse ou aquele crítico falou, ou ganhou essa ou aquela premiação. Acho que vai ter o mercado dos vinhos específicos, Jerez, Porto, Madeira, Jurá. Esses vinhos também acho que vão crescer muito, porque eles têm uma especificidade única e vão criando adeptos. Mas eu acho que está surgindo, e o mundo está mostrando isso, está surgindo a categoria desses vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais, que eu acho que é uma tendência que está juntando muita coisa no mesmo barco. Está juntando o jovem que quer um planeta melhor, sustentável. Está juntando o cara que abomina o químico, a indústria química e todo o lobby econômico que existe atrás disso, que nos subjugou hoje, nos subjuga. Existe os caras como eu, que são aficionados na sinceridade, que eu acho que no fundo todo expert em vinho vai querer isso, ele quer tomar o lugar. Nós estamos aqui tomando, né, o Sambri. É legal para o telespectador, o web espectador que está nos vendo. Nós estamos tomando aqui na Delacroix, do Geoffroy Delacroix, um vinho que é um Sauvignon Blanc feito na Bourgogne e que é de uma apelação chamada Sambri. Eu acho que isso é o que um expert vai querer no futuro. Claro. Como é um Sauvignon Blanc na Bourgogne? Existe isso? Quem são esses produtores? Vou atrás. Isso eu acho que é o futuro. Esse futuro, esses grupos todos, na minha opinião, vão ter grande crescimento, grande valorização e estão nesse barco dos que a gente chama aí de naturebas. Didu, quando se fala em levedura indígena, parece que você entra em êxtase, assim. Qual é a questão tua com a levedura indígena e como que você compara aí? Eu já virei um chato nisso, né? Eu um dia fiz um post sobre os tipos que tem no nosso mercado de críticos de vinho, ou eu prefiro dizer colunista de vinho, porque o crítico é um pouco pretensioso, mas todo produtor que vem aí, os caras sabem que o Didu, eu me estereotipei nisso, né? Tem sempre um cara que levanta a mão e pergunta, mas suas leveduras são indígenas? E esse é sempre o Didu. Por que eu digo isso? Eu insisto na levedura indígena porque a levedura indígena ela é o DNA daquele vinhedo, daquele lugar. Como eu sou um aficionado pela sinceridade daquele lugar e quero conhecer, ter a experiência daquele lugar, eu privilegio a levedura indígena. Para um web espectador que está vendo e acha que esse assunto é um pouco aprofundado,
Só para você saber, toda uva que fermenta, ela fermenta a partir da ação de uma levedura. A levedura o que é? Nada mais é do que um fungo que vai detonar a fermentação. Ela se alimenta do quê? De oxigênio e de açúcar, mas ela prefere o açúcar. Então ela, na uva, como em toda fruta, tem a levedura daquele lugar. Se você esmagar uma uva de qualquer lugar e não puser nada, ela vai virar um suco fermentado, que a gente chama de vinho, por ação da levedura, porque ela come todo o açúcar que existe naquele caldo e quando acaba, ela morre porque não tem o que comer. Então ela transformou todo o açúcar em álcool e gás carbônico. O gás carbônico vai para o espaço, primeiro esquenta e depois vai para o espaço e sobra o vinho. Muito bem, o que hoje todo mundo faz? Todo mundo usa uma levedura que é a levedura selecionada, que se chama. Existem mais de 200 tipos, inclusive com aromas que não são dali e com muitos defendem. Não, a levedura que eu uso, ela não, como é, tem um termo técnico para isso, ela não interfere, ela não acrescenta nada, ela simplesmente arranca a fermentação. Bom, eu já vi. É meio inerte. É inerte. A levedura que eu uso é inerte. Bom, acontece que eu já visitei produtores que o vinho começou a fermentar e parou, e depois voltou a fermentar 3 meses depois, porque assim é a natureza. Agora, o cara que faz 1 milhão de litros, 12, 15, ele não pode, não é assim, ele tem que fazer volume. Esse cara precisa ter controle, e para você ter controle, você põe a levedura. Aí tem 2 coisas importantes para você saber. Para você ter controle, você precisa matar tudo que veio de fora e depois você acrescenta o que você quer, porque a levedura do vinho sincero, ela já está lá. Ela já está lá e ela vai te dar um vinho com o perfil daquele lugar. A levedura que você acrescenta, o que vai fazer? Vai realçar dentro daquele potencial de leveduras da fruta o que o cara quer. Então tem leveduras que te prometem a manteiga da Borgonha, a perfeita barrica do bosque de Allier. A levedura te propõe isso, o cara compra essa proposta. Pelo amor de Deus, eu não quero gente que muda a voz quando atende o telefone para falar comigo. Eu gosto de gente sincera. Ô Didu, aqui é o Regis, tudo bem? Tudo bom, Regis? É isso que eu gosto. Eu não quero que fale, alô, Didu, é o Regis. Não, ô Regis, ficou viado? Para de encher o saco. Quando a gente sai do Brasil e fala de vinhos naturais no Brasil, as pessoas até se espantam. Pelo menos eu, quando converso assim, as pessoas, se faz vinhos naturais no Brasil, orgânicos e tudo mais. A gente imagina um clima que já não é fácil, né? Com aquela umidade perto da colheita. E tem muitos produtores de vinhos naturais no Brasil. Muitos. O problema é a legislação, né? Beto, esse é um ponto. Nossa, eu virei um mal amado. Eu já fui queridinho dos produtores brasileiros e hoje sou mal amado dos produtores brasileiros por causa desse ponto. Patrício Tapia me ligou outro dia, estava terminando o guia, para tirar umas dúvidas sobre por que o Brasil, na América do Sul, era quem mais tinha produtores de vinhos naturais. Que eu não sei se ele está correto, porque eu acho que o Chile tem mais. Mas o Brasil realmente tem E o Chile é facílimo, né? O Chile é facílimo. O Brasil é mais difícil. Eu, se fosse ministro da Agricultura do Chile, eu transformaria o Chile em um país biodinâmico. Sim. Ia ser um diferencial único no mundo, porque a condição que ele tem lá, perfeito. Um solo cheio de cobre, não tem doença, é cercado por cordilheira, deserto, um mar. Nunca teve filoxera. Nunca teve filoxera. Não, tinha que ser um país orgânico. Tinha que ser um país, no mínimo um país orgânico. Não precisava nem de selo, é chileno, é orgânico. Claro. Eles não sacaram isso ainda. Mas enfim, de qualquer forma, ele perguntou, mas por que acontece isso? Eu falei, acho que acontece porque o brasileiro é muito criativo e o brasileiro vive na ilegalidade, porque no Brasil é ilegal fazer esse vinho. É impossível um artesão hoje, Beto, fazer legalmente seu vinho natural no Brasil. Por quê? Porque, primeiro, a exigência dele para montar uma vinícola é a mesma da Salton, da Miolo ou da Aurora.
da Valduga. Os 4 grandes, que inclusive são os que mandam lá no Ibravin, e o Ibravin tem toda uma política voltada para a grande indústria. Nunca vão ter o que chamam de MAPA. MAPA é a abreviação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que emite um registro para você estar legalizado. Qualquer coisa fora do padrão, você está fora do padrão, não tem o MAPA. Fora do MAPA você não pode ter nota fiscal, sem nota fiscal você não vende. Vou dizer aqui para você que está me ouvindo, 90% de todo produtor brasileiro, que são 1.100, estão ilegais. Vou repetir, 90% de todo produtor brasileiro está ilegal nesse momento, porque uma trave de madeira, como tem aqui no GFRA, que nós estamos gravando, tem várias vinícolas assim, não pode ter. Uma janela que não tem uma tela, não pode ter. E assim vai, um monte de exigências. Um pequeno produtor precisa gastar uns 200 mil reais para adequar o seu pequeno lugar. Depois, dentro de uma cidade não pode fazer vinho. Imagine, se você for para Alsácia, os principais produtores estão dentro da cidade, na rua principal da cidade. Sim. E aqui no Brasil não pode. O Tondônia não poderia ser produzido no Brasil. Estaria proibido. É tudo de madeira, não pode. Imagina isso. Ou seja, é eu não gosto de usar o termo imbecilidade porque é forte, mas é o que é. O Brasil, agora, não é que é imbecilidade, é um grupo de pessoas que se dobram ao poder da grande indústria. E a grande indústria é medrosa e ignorante. Eles são míopes, porque essas pessoas estão desenvolvendo experimentos de mercado que um dia eles poderiam fazer. Claro. Eles que não sabem vão aprender com esse cara, eles tinham que incentivar. O Eduardo Zenker não tinha que ter sido aviltado como ele foi, ele tinha que ter sido incentivado. Claro, claro. Os produtores todos tinham que ter comprado sua produção e pedido para ele fazer um seminário. E melhoraria Como é que você fez a visão isso? do Brasil para fora, né? Com Agora, mais produtores e mais diversidade. Então o que acontece? Nós somos míopes, somos medrosos, somos amadores, incompetentes. O empresário brasileiro, na sua grande maioria, eu não gosto de generalizar, mas no vinho, na sua grande maioria, é míope, medroso e incompetente. E os produtores pequenos também, porque onde é que eles estavam quando aviltaram o Zenker, que é seu colega? Sim. E os 90%, mil produtores que estão ilegais, por que não foram lá fazer uma barricada em frente do Ibravin e achar ruim? Pelo amor de Deus. E quem entregou os 3 covardes, que eu sei o nome porque os meus informantes aí, das minhas fontes, né? Por estar protegido legalmente, minhas fontes garantiram os mesmos nomes. Estão aí. Um é produtor ilegal. Que se eu fosse do MAPA e fosse lá, eu fechava. Se eu fosse rígido, eu fechava. Mas o MAPA não fecha os grandes. Não fecha. Não, esse nem é grande. Mas é do grupinho lá que manda na ABE, no Ibravin, essa camarilha toda política. Sim. Ignorante, burra, porque esses caras tinham que estar sendo incentivados. Não, aí, mas fizemos a lei do vinho colonial. Fizemos a lei do vinho colonial, está resolvido. Não está resolvido porque o vinho colonial diz que preserva a cultura daquele agricultor, mas obriga ele a ter 100% de uvas próprias, não pode comprar uva para fazer, e não permite que ele venda seu vinho para um restaurante, para um CNPJ ou para uma loja. Só pode vender para consumidor final no seu estabelecimento ou em feiras regionais. Ora, por que isso? A mesma lei permite que ele venda a uva para CNPJ. Ou seja, eu sou um grande produtor e você produz o seu vinho, a sua uva. Vendendo a sua uva para mim, você ganha R$4. Vendendo o seu vinho, você ganha R$50. O seu vinho você não pode vender para CNPJ. A sua uva pode, porque aí eu te exploro e faço o meu vinho. Claro. Você é um idiota e está subjugado pela nossa lei. O Ibravin acha isso legal. Sim. O Paviani falou para mim isso em Brasília, num debate que eu propus lá naquela Vinum Brasilis, uma das melhores feiras de vinho brasileiro que nós temos em Brasília, todo mês de agosto. Propus uma mesa redonda
E ele falou, mas tá bom isso, eu acho que é justo. Como é justo? É justo porque não é a situação dele, ele é um funcionário público. Ele trabalha para o Ibravin, que vive do imposto do ICMS que todo produtor de vinho paga. Ora, mas estão legislando para quem? Para meia dúzia de grandes indústrias? Faz favor, isso me dá asco, me deixa enjoado, me deixa triste. Vamos esquecer esse assunto, vamos beber um Sangria. A gente fala muito dos impostos, né? Mas não são só os impostos que deixam o vinho no Brasil muito caro, né? Beto, não é. Existe... Claro que os impostos são um horror, né? São. Hoje, quando a gente compra uma garrafa dessa aqui de vinho importado, nós vamos tomar 5 taças dela e 4 foram de impostos. Uma é o vinho. É o fim da picada. É demais. Agora, além dos impostos, tem toda uma sequência de ganhos na cadeia produtiva. A gente fala em cadeia no Brasil hoje, já vê o cara indo preso, mas a cadeia é essa sequência, desde que o vinho saiu de lá até chegar na nossa mesa, porque para o Geoffroy trazer o Sambry, ele tinha que saber que existia o Sambry, ele teve que pagar uma passagem e ir para Borgonha. Tudo bem que ele é rico, é dono de um grande vinhedo da Borgonha, acho que ele nem paga hospedagem lá, fica no seu Conte Armand. Mas, via de regra, um importador paga a passagem, vai para lá, se hospeda, vai no cara. Sim. Experimenta o vinho, tudo isso é custo. Depois, ele acerta um preço ex-seller, que a gente chama, que é o preço lá na vinícola, não é? Depois que ele acerta esse preço, ele tem que pagar o cara. Normalmente paga na frente, porque é ainda mais brasileiro. O que tem de produtor brasileiro que tomou chapéu de importador brasileiro muito conhecido é um pecado. Isso denigra a nossa imagem. Eu tive situações em feiras de falar, não vou dizer o nome, que senão vocês vão saber o importador. Ô, seu fulano, que prazer, queria muito lhe conhecer, provei seu vinho assim assado em tal lugar. Falei, pois é, ele nunca me pagou. Nossa. Antes de falar, que prazer, seu Didu. Pô, fiquei eu na posição do devedor. Parecia que eu por ser brasileiro, virei devedor junto com ele. Mas, Didu, é a nossa imagem. Tem toda uma sequência de ganhos, de custos, que vão virando base de um imposto que depois é sobre tudo isso. Porque aí o cara tem a embalagem, a estocagem, tem o porto, tem o achaque do fiscal, tem a greve no porto. Se o cara traz no container refrigerado, é custo. Aí vem os jornalistas. Veio o Beto, o Regis, o Didu, vamos abrir uma garrafa. Bom, não é ele que vai pagar, não é nem o Sambry, nem o Geoffroy que vai pagar. Quem vai pagar é quem vai comprar. Tem enxoval para entrar no restaurante. Ainda tem enxoval para entrar no restaurante. Tem essas abomináveis práticas comerciais de dar dinheiro para sommelier, que é corrupto. Outro dia eu vi o Diego Arrebola comentou, nos Estados Unidos um cara levou uma multa milionária. Aqui é normal, aqui faz parte. O brasileiro é assim. Importadora grande que dá uma adega. Ou seja, junta um consumidor que não conhece nada com um negociante. Depois tem uma história para vocês gostam sempre de uma história no final. Eu tenho uma história sobre esse tema. Posso contar, sem dar os nomes. Tem essa coisa da corrupção do ponto de venda e tem as margens de distribuição, tudo. E tudo isso é taxado, porque na hora que você emite a nota e põe um imposto, você está pondo imposto sobre tudo isso. O consumidor está pagando. Gente do céu. O importador não é bobo de dar para o restaurante uma caixa e vender outra. Ninguém é bobo. Ele vai pôr um preço maior, o restaurante vai pôr um preço maior. Ninguém é bobo. Aquela história do there is no free lunch. Não tem mesmo. Almoço grátis não existe. Alguém vai pagar. E no Brasil quem paga é o último da linha. Sim. É o último da linha. Então é um pecado isso, porque... Um dia conversando com o José Penin, que é aquele crítico espanhol que faz o Guias Penin, um cara fenomenal, ele falou, Didu, eu estava aqui, eu tive almoço ontem no Figueira Rubaiá e tinham 3 mesas tomando Vega Sicília. Isso não existe no mundo inteiro. É mesmo, Penin? Não existe, Didu. Olha, eu vou te falar uma coisa, na Espanha, um vinho cotidiano é um vinho de 5 euros. Sim.
Num dia de festa, um dia especial, você toma um vinho de 10 euros. Um Vega Sicília você toma uma vez na vida, quando seu avô faz 90 anos. Sim. É uma cena assim que merece alguém comprar um Vega Sicília e saber o que é. Ou seja, fora disso, ele falou, é um mercado de snobs, que é o nosso mercado de vinho caro. Agora eu te pergunto, vinho de 5 euros, seriam 25 reais. No Brasil são 250 reais. Esse vinho do dia a dia. Sim. Então o que acontece? O vinho do dia a dia do brasileiro é um vinho de 1 euro que vira 30 reais. E nesse sentido, Didu, é possível aumentar o consumo de vinhos no Brasil, considerando esses altíssimos preços que nós pagamos? Olha, eu aqui vou dar mais uma opinião controversa, não deixando muito claro que isso não me faz conivente com esses abusos, esses custos, esse imposto sobre imposto, esse absurdo imposto de um governo que não entende o vinho como alimento, mas como supérfluo, que ignora que existem 2.000 estudos científicos, meu Deus do céu, comprovando os benefícios à saúde, ao consumo sistemático do vinho em pequenas quantidades, uma taça por refeição, o que traria até economia para a saúde do Estado. As doenças do coração, que são o principal benefício de um vinho, hoje o gasto do governo, eu já fiz esse levantamento, o gasto do governo com doenças coronárias no SUS é 50 vezes o valor total de importação de vinho. Meu Deus do céu, será que não valia a pena isentar de impostos o vinho e fazer um teste em 5 anos qual é o reflexo e exigir do setor? Sim, eu vou cortar os impostos, mas vocês vão aplicar em comunicação, vocês vão divulgar. Eu quero toda semana um benefício do vinho para o estômago, para a pressão, para o Alzheimer, contra a demência. Sim, tem estudos no Encore aqui tem estudos até brasileiros de estômago, de tudo. Caramba, mas claro, tem muita gente contra, né? Não, sempre tem. Sempre tem. E o vinho. Mas agora, você procura saber dos acidentes de trânsito, quantos foram ocasionados por alguém embriagado de vinho? Não, primeiro que eles dizem que não tem essa informação. Se tiverem, vai ser 0. Porque acidente de trânsito é cachaça e vodka. Desculpa. Ou cerveja, porque tem cara que consegue tomar um engradado e fica doido com cerveja, meu Deus do céu. Acontece. Então é claro que é possível uma taça por refeição. Se todo o setor, eu volto a lembrar que eu falei agora há pouco da deficiência de marketing do setor do vinho. Se todo o setor, produtores brasileiros, importadores, produtor de vinho de mesa, que é o líder de venda no Brasil, são 350 milhões de garrafas por ano, desse tamanho aqui, 750 ml, de vinho de mesa. É consumidor de vinho. Esse cara um dia vai... São vinhos que, inclusive, embora muita gente da imprensa de categoria fala mal desse vinho, esse vinho faz tão bem à saúde quanto esse, viu? Não cai na esparrela, não. Inclusive, a atual presidente da OIV, a área dela de especialidade é justamente as análises. Nunca foi encontrado nenhum dos componentes que o pessoal critica, que dá cegueira. Sim. Não existe isso. Isso foi lobby dos produtores europeus com medo de vinhas americanas. História lá da filoxera. Bom, então, se todo esse setor se unisse para fazer uma campanha conjunta de uma taça por refeição, eu não tenho dúvida, eu vou te dar um número, Regis. Segundo os estudos daquela que o Rodrigo Lanari representa, bom, esses caras fazem os melhores levantamentos sobre consumo em vários países. No Brasil, eles identificaram 32 milhões de consumidores regulares de vinho. O que é isso? Alguém que nos últimos 6 meses comprou uma garrafa de vinho. Se não tivesse comprado, não entrava na pesquisa. Ora, 32 milhões de... Vamos imaginar, se você tomar uma taça por refeição, você vai tomar 2,5 garrafas por semana.
Mas vamos imaginar que isso é um exagero. Vamos tomar uma garrafa por semana, tá certo? Porque faz bem para a saúde. Uma garrafa por semana, 32 milhões tomando uma garrafa por semana, nós estamos falando de 1 bilhão e 600 milhões de garrafas de vinho. Nosso mercado hoje é de 180 milhões. É 10 vezes. Nós estamos falando de 10 vezes mais instantaneamente, Regis. O que falta? Comunicação. Eu venho dessa área 30 anos. Você só muda um hábito, só cria um hábito com publicidade, com comunicação, com informação. No momento que o cara souber que uma taça não deixa ele louco, que a digestão é melhor, que o coração funciona melhor, que melhora a pressão... Aconteceu isso nos Estados Unidos, né? Aconteceu isso nos Estados Unidos. Aumentou justamente quando começou a se falar da questão Foi um paradoxo francês que levou o americano a consumir. Bom, eu vou continuar comendo as gorduras que eu como aqui errado, mas vou tomar o vinho. Vou comer aquele hambúrguer com bacon e hoje tomar vinho. É o maior mercado do mundo. Sim. Que há 30 anos não existia. E nem precisa exportar nada. Gente, isso é fenomenal. Por que a gente não enxerga isso? Por que esse governo que quer mudar tanto as coisas... Por que não olha isso? Sim. Por que essa ministra da Agricultura, que é uma vendida para o lobby dos produtos químicos, só quer saber... aumentar o uso de pesticida e herbicida. Faz favor, olha, crie condições para se fazer uma coisa limpa. Sim. E, gente, o mercado de vinho é 0,04% do PIB. Se isentar de todos os impostos, não vai mudar nada. Não vai mudar nada. É o mesmo que eu chegar para você e falar: ô Beto, me dá 10 reais. É menos que isso. É menos que isso, 10 centavos. Não mudou nada, 10 centavos, não mudou nada a sua vida. Você dá para um mendigo, você dá no cara no malabares do farol da esquina. Poxa, não enxergam isso? Faça um teste. Sim. Faça um teste, faça 2 anos. Chama o setor, fala: eu vou isentar 2 anos, eu quero a campanha. Vão medir. Se não funciona, medida provisória, com prazo determinado, 2 anos sem imposto. Mas eu quero a campanha de elucidação, consumo responsável. Não é para ficar doidão, não é para beber como a gente. Mas para beber uma taça por refeição. Quem quer ficar doidão não toma vinho. Eu lembro claro uma que vez não. de um artigo, até eu escrevi, que eu li numa publicação inglesa, que nas escolas da Inglaterra, aos 16 anos, eles estavam dando aula de vinho para evitar o alcoolismo. Claro. Porque a pessoa ia conhecer, isso. A pessoa ia perceber que aquilo culturalmente é interessante você buscar de regiões diferentes. É uma viagem. Tem um case famoso na Rússia, o alcoolismo muito alto, subiram os impostos dos destilados drasticamente e reduziram quase a zero do vinho. Bom, no início, você imagina, o doidão que tomava uma garrafa de vodka começou a tomar 6 de vinho. Ficava doidão. Com o passar do tempo, o que ele fez? Peraí, tem Cabernet, tem Sauvignon Blanc, tem não sei. Começou a experimentar e começou a ser seduzido pela cultura do vinho. Você precisa, para curtir o vinho, você tem que desenvolver seu paladar, desenvolver sua cultura, saber de história, saber de geografia. É gostoso saber. Eu fui péssimo aluno de história e geografia, eu era um mau aluno. Eu matava a aula, ia jogar bola, queria ver a empregada tomando banho lá do vizinho. Eu não queria estudar história e geografia. Hoje é o que eu mais estudo, porque por causa do vinho. Não, é uma coisa muito simples. Eu nunca te vi bêbado. Nunca me vi bêbado. Eu vi você bêbado. É que eu disfarço bêbado. às vezes eu exagero. Não, mas eu entendo o que você diz. Você trabalha com a bebida, a gente está constantemente juntos mas você nunca me viu dando um vexame e falar: nunca vi você no vexame, eu tenho que te acudir, porque vamos carregar o Didu, porque tá vomitando no banheiro, vamos pegar os Puxando o gancho aí da comunicação aí nesse bloco, Didu, de onde você teve a ideia aí de fazer esses vídeos que você colocou na internet aí, que é o maior colocador de vídeos de vinho do Brasil na internet? Quantos tem lá hoje? São mais de 5 mil vídeos. E eu tenho um orgulho muito grande de uma série que eu fiz, publicitário que sou. Eu tinha feito um livro, eu fiz 2 livros, um aliás com você. E eu percebi que livro é muito injusto o ganho de um autor na venda do livro, né? A editora fica com 95% e você que deu o conteúdo fica com 5%. Sim. Nos bons casos, porque a maioria é menos que isso.
E eu então falei, eu vou fazer um livro que é para esse cara que não tem como fazer um curso. Aqui abrindo um parênteses, por que eu tive essa ideia? Não, antes. Então eu falei assim, pô, ganhar 5%, eu vou fazer diferente. Eu vou, em vez de fazer o livro, eu vou fazer uns vídeos e vou vender o patrocínio dos vídeos. Vou fazer um curso em forma de vídeo e vou vender o patrocínio. Vendi com sucesso para Mistral, para Decanter. Não, Decanter não entrou. Mistral, Ibravin, Salton, Santa Carolina e Chandon. Foram os 5 patrocinadores. Eu vendi, então eu fiz a série O Aprendiz de Sommelier. Por que eu fiz em vídeo? Porque eu fui contratado para fazer uma palestra para a Daikin. Daikin é a maior produtora de ar-condicionado do mundo e montou uma fábrica em Manaus. Me contrataram para fazer uma palestra. Eu falei, era um jantar palestra. Eu falei, legal, comida manauara e vamos levar só vinhos alemães. Peguei os vinhos da Weinkeller, que só traz vinho alemão, tudo orgânico, biodinâmico. Falando nisso, arrumou um vinho bom pra gente aqui. Esse é bom, né? Vamos dar um close aqui. Aí, Jefrá, aqui, ó. Aí levei os vinhos para lá e fui... Nossa, um calor maluco. Manaus só para quem já foi. Começa a chover, a chuva... Sem ar-condicionado não dá. Não, o início da chuva evapora antes de cair no chão. É uma coisa irracional. Em 2 dias você perde a voz com o choque de temperatura, porque é tudo gelado e lá fora muito quente. Bom, fui fazer o treinamento da equipe de garçons na sequência dos vinhos para cada prato. Quando eu comecei a explicar, eu percebi que eles ficaram fascinados com o que eu estava falando. E eu comecei meio que dar uma aulinha para eles e tal. E às tantas eu falei, escuta, por que vocês não vão... Vai fazer um curso sommelier. Ah, mas não tem. Não, como não tem? Ele falou, seu Didu, eu peguei 10 horas de barco da minha casa até aqui para vir trabalhar e ganhar R$100. Nossa. Cara, eu me senti o último dos homens. Eu cobro caro para fazer as palestras e os caras me deram passagem, hospedagem, ficou uma fortuna. E eu olhei aquilo, me senti tão mal. Na volta eu falei, eu vou fazer um vídeo e pôr na internet, porque Sim. O cara no celular ele pode fazer o curso. Pode assistir e fazer o curso. Muito bem, voltei, consegui vender com sucesso os patrocínios, deu 17 capítulos, inclusive um sorteio que o Ibravin na ocasião bancou. Eles gostavam de mim nessa época, porque eles não gostam de crítica. Na época não tinha crítica, eles não tinham sacaneado o Zenker ainda. E gostavam muito de mim. E deram uma viagem para quem acertasse o maior número de perguntas. Foi muito gostoso. Bom, você sabe, a somatória dos 17 capítulos passou dos 200 mil views. Nossa. Todo dia, hoje de manhã, respondi uma pergunta de um cara que falou: sou atendente num supermercado, eu não tenho onde estudar, não tenho dinheiro, não sei o quê. Queria agradecer que eu estou aprendendo muito com o Aprendiz de Sommelier. Poxa, eu vou dormir feliz. Ganhei dinheiro porque eu cobrei do patrocínio, paguei a produção, fiquei com a diferença. Sim. E, aliás, o Jefrá entrou também porque eu tinha uma parte que era merchandising para tomar os vinhos. A Delacroix entrou também com vinho, a Marina Santos, a Lisete Vicari. E só entrou os naturebas, né? Nos merchandising era para dar vinho. Enfim. Eu vou repetir uma pergunta que eu fiz para o Diego e para a Gabi. O vinho é complicado, já que a gente está falando em curso? Eu acho que o vinho não deveria ser complicado, porque o vinho ele é feito por um homem para o prazer de outro homem. Simples. Eu, como sou antigo, Beto, estou falando do homem generalizando o ser humano. Claro, hoje eu preciso explicar, porque eu elogio uma moça, já vou falando, minha filha, isso não é um assédio, eu tenho idade para ser seu avô, você realmente é bonita, estou só te elogiando. Então, a questão do gênero é a mesma coisa, homem ou mulher, enfim, é feito por alguém, para o prazer de outro alguém. Sim. Isso é lindo, isso deveria bastar. Claro. Mas o que acontece? No meio disso, surgiu todo o problema da sociedade.
O cara quer se afirmar. Por que esses rótulos custam caro? Porque alguém quer mostrar que está tomando esse rótulo. Ele quer contar para alguém. Ele tem que fazer uma foto e postar no Instagram, meu Deus do céu, senão ele não vai dormir feliz. Então a sociedade transformou numa coisa complicada. É óbvio que atrás do vinho existe uma vastidão de conhecimento e de cultura que eu não conheço alguém que possa dizer eu sei tudo de vinho. Sim. Aliás, as pessoas que mais poderiam dizer isso são as primeiras a negar isso. Né? Nós no Brasil são temos mais humildes. Muita gente elogia alguns críticos, e eu vou dizer, o cara que mais conhece vinho no Brasil que eu conheço é o cara mais modesto que eu conheço e que lamentavelmente não escreve nada em lugar nenhum. Chama-se José Luiz Jorge Pagliari. Sim, uma sumidade, muito, uma doença. É difícil conversar com ele. Você está sempre pisando na bola, ele está sempre te corrigindo. Como nós temos intimidade, eu adoro, porque ele vai me corrigindo e eu vou aprendendo. Agora, é um mundo tão grande que virou complicado. Aí você pega uma taça dessa e o vinho fica melhor. Uma taça de ela é fundamental. Quase. Ela é e não é, porque se você pega um vinho muito bom, ela vai melhorar seu vinho. Sim. Agora, o cara precisa gastar 250 pau para ter uma taça para tomar o vinho? Não. Então, você percebe, ele virou complicado. Ele, na verdade, ele é complexo e muito rico, mas não é complicado. Sim. Complicado as pessoas fizeram, é gente que faz pose, é gente que acha que... O Cabral tem uma história bárbara sobre esse negócio de simplificar o vinho. Quando veio a campanha do Ibravin, alguns sommeliers se incomodaram e tal. Sim. Enfim, eu defendi o Ibravin, mesmo tendo críticas a eles, porque a base da pirâmide é tão grande que nós precisamos primeiro trazer essa base para cá, seja do jeito que for. Porque depois ela vai querer, ela naturalmente vai querer. E o Cabral conta uma história de um vinho que ele ganhou de um cara quando ele era jovem ainda, e o cara deu um Bourgogne e falou: eu vou te dar esse vinho, você tem uma taça Bourgogne? Ele nem sabia o que era uma taça Bourgogne. Então não pode tomar, hein? Você só abra quando você tiver uma taça Bourgogne. Ele foi para casa, imagina que absurdo isso, gente. Agora, o nosso mercado, principalmente o Brasil, é assim. Um dia eu perguntei para o Disseu Viana: Disseu, porra, esse negócio, esse snobismo, essa coisa toda social em cima do vinho, velhinhos com uma moça que você acha que é a neta e na verdade é a namorada, e ele fica girando a taça de R$300 e falando aromas que ele nunca nem sentiu na vida. Porque o cassis... As pessoas acham que é o licor de cassis que vai no papai. Não é, cassis é lá só em Dijon. O cara nunca sentiu aquele aroma. E fala e tal, para fazer tipo. Eu falei: será que isso vai acabar um dia? Ele falou: claro, Didu, quando eu fui para Londres, Disseu Viana, bem mais jovem que eu, quando eu fui para Londres, o mercado londrino era assim. Eu falei: você está brincando? O mercado londrino é dos mais antigos, mais tradicionais do mundo, da história do mundo. Ele fez o vinho madeira, fez Bordeaux, ele fez o Porto, todos esses vinhos que hoje são ícones. Mas o jovem consumidor londrino de 10, 15 anos atrás era exatamente assim. Agora amadureceu. Sim. Então o Brasil vai passar por isso, vai amadurecer e haverá... E vai começar a comprar bag-in-box. Vai começar... nem me fale, pelo amor de Deus. Vai começar a comprar bag-in-box, vai arrolhar o vinho e deixar lá para ver como ele está no dia seguinte. Não vai comprar mais termômetro para ver se a temperatura da garrafa... A bombinha vácuo, que para mim não serve para nada, porque a garrafa acaba antes. Exatamente. Agora, eu acho que é uma fase, eu acho que isso vai passar. Mas não acho o vinho complicado. O vinho é rico, complexo e vasto, mas complicado ele não é. Quem gosta é que vai atrás, vai estudar. Curso não falta. Você, durante muitos anos aí, escreveu no Vinho e Companhia, tinha umas crônicas que entrava você, a Nazira, umas histórias muito doidas.
E muita gente abriu o Vinho Companhia de trás para frente, assim, para ler a última página, onde você ficava, a história do Didu. E esse negócio aí, é verdade mesmo? Ou você chegava no fim de semana lá, tomava um vinho, passava um pouco e vou inventar esse negócio aí? Não. Como é que é essa história? Não, todas as histórias que eu escrevi lá são verdadeiras. As únicas coisas, às vezes, infiltradas eram um vinho ou outro mais importante para deixar a coisa mais adequada ao vinho. Mas eu tenho uma vida muito rica. Eu sou um cara eu fui um cara a vida toda muito exuberante. Eu sempre gastei mais do que ganhei. Eu sempre gostei de ter uma vida farta, feliz, e nem sempre ganhei o suficiente para isso. Isso me levou a fazer muita merda, muita coisa errada. Mas gerou histórias maravilhosas. Eu brinco com meus filhos que as melhores lembranças da nossa família foram resultados de atos irresponsáveis. Se eu tivesse sido responsável o tempo todo, aquelas histórias não existiriam. Você não teria ido em muitos lugares, né? Tudo da Arjan. Não, é claro. Você conheceu a cave do Tudo da Arjan. Poxa, 2 vezes. Você imagina? Quem que faz isso? Isso é só um maluco. Tem que ser um pouco irresponsável. Tem que ser um pouco irresponsável. Então isso gerou muita história. Eu encontro pessoas, o Vinho e Companhia tinha uma repercussão muito grande quando impresso. Imagino que agora deve estar maior na web, porque o caminho é web, não tem saída. E eu encontrava pessoas que chegavam e falavam assim: Didu, tudo bem, Didu? Eu, como conheço muita gente, às vezes entra o slide e não entra a legenda, eu fico perdido. Pô, desculpa, não estou lembrando de você. Olha, você não me conhece, mas eu te conheço de trás para frente. Olha, aquela história que você achou que era o Ornaces e pagou para todo mundo, a história do seu Chateau Yquem lá em Guarujá com o Crepe Suzette, o cara sabia. Eram tudo crônicas que eu tinha escrito lá no jornal. Eu acho uma delícia. Eu estou pensando agora em gravar isso para os meus netos, as histórias do vovô Didu, porque é bacana, né? Você pode contar uma história pra gente hoje? E é bom ele no final, porque daqui a pouco o nosso... Já está acabando? Não, começa a tirar ovo na gente aqui, apesar do papo estar interessante. Não, eu vou então... Vamos chegar a 1 hora de programa e... Já? Não, então vamos encerrar com essa história. Olha, essa história eu vou contar para vocês, é uma história que ela é muito engraçada, mas ela é triste ao mesmo tempo, porque ela retrata exatamente a realidade brasileira. Eu peço a vocês a licença de não mencionar nem importador, nem o restaurante, nem nada, porque são pessoas famosas, conhecidas. Existe um vinho chamado Beaujolais Nouveau. O Beaujolais é um vinho extraordinário que muito brasileiro desconhece. Os crus de Beaujolais, são 11 crus de Beaujolais fenomenais, e que inclusive envelhecem muito bem. O Beto é grande apreciador, como eu, dos crus de Beaujolais. Mas existe uma categoria chamada Beaujolais Nouveau. Beaujolais Nouveau é todo feito rapidamente, tudo por maceração carbônica, não se prensa nada, joga as uvas lá com engaço, com tudo, elas estouram, fermentam sozinhas. É um vinho jovem, muito gostoso para tomar fresco. É um vinho que é lançado sempre com muita pompa. Foi uma jogada do Jorge de Boeuf. Foi Jorge de Boeuf, né? Eu acho que sim. Para fazer moda. O pessoal subia de barco até Lyon para vender seus vinhos, e ele teve a ideia de lançar na terceira quarta-feira do mês de novembro, que era quando o vinho já estava pronto. Imagina, colheu em outubro, prensou, fez novembro, vende, vão fazer dinheiro. Subiam as barcas do rio, vendiam lá. Esse cara teve a ideia de ter o dia do Beaujolais Nouveau, que era o lançamento. Eu por ser velho, o velho tem uma vantagem, né? Como os espanhóis dizem, que o diabo não é diabo, ele não é perigoso por ser diabo, mas é perigoso por ser velho. Eu tive em Paris, das primeiras viagens que fiz com a Nazira para Paris, era um lançamento do Beaujolais Nouveau naquela época, século passado. Era chique, todos os bistrôs, você sentava, você não precisava comprar, tinha na mesa uma garrafa do Beaujolais Nouveau e Tarrivet, todos os bistrôs. E a primeira taça era um presente do bistrô. Porra, genial.
Você vai tomar outra coisa? Claro que não. Isso, voltando àquela outra pergunta, eu não vou me perder na história não. Eu estou abrindo parênteses, que é meu hábito. Voltando àquela história, se os restaurantes e bares, usando bag-in-box, dessem uma prova de vinho para quem entra de presente, você acha que esse cara ia tomar uma cerveja ou uma caipirinha? Ele ia continuar no vinho. Com certeza eu já vi isso acontecer e aconteceu isso mesmo que você falou. Exatamente, não é? É assim que se vende vinho. Sim, sim. Bom, o Beaujolais Nouveau nessa época era muito gostoso. Então o que aconteceu? É um vinho que virou moda, mas é um vinho simples. Todo mundo que conhece vinho sabe que um Beaujolais Nouveau expira em março. Março, abril do ano seguinte, esquece porque ele não tem estrutura. Não é que a uva é ruim, a uva é a mesma Gamay que faz os grandes Beaujolais. Só que ele é feito para tomar jovem. Ele é feito para tomar jovem, é de vinhedos mais novos, tem mais volume, aquela coisa toda. Muito bem. Então, isso é um parênteses para você entender o drama da história que eu vou contar. Então, um belo dia, um restaurante famoso, aqui de São Paulo, nós estamos falando de São Paulo, muito famoso e bom restaurante, um cara simpaticíssimo, amigo meu, recebe um importador traquejado, esperto, todos sem caráter e todos afins só da grana. Ele chega lá com uma garrafa de vamos supor, nós estamos agora em 2019, ele chega e fala: você é o restaurante, Roberto, eu sou o importador. Beto, olha, eu tenho aqui esse Beaujolais Nouveau, que é 2016, e eu estou vendendo para você, tenho 200 caixas aqui para fazer um grande negócio com você. Pô, Didu, você ficou louco? Beaujolais Nouveau, de 5 anos de idade? Você joga tudo fora. Não, peraí, eu não falei o preço ainda. Ah, é? Quanto é? Os 2 calhordas. Quanto é? R$5. R$5? Desce tudo. Comprou tudo. Mas me dá 60 dias. Não, claro que eu dou. R$5 cada um, 60 dias, está fechado. Tchau, obrigado, desce tudo. Quarta cena, fim de tarde. O Beto reúne todos os seus garçons, aquele restaurante famoso, e fala assim: olha, pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Está aqui uma garrafa de um vinho que só nós temos no Brasil, hein? Só nós temos no Brasil. Que dirá em São Paulo, quer dizer, é um vinho exclusivo nosso. Nós vamos vender esse vinho numa promoção sensacional a R$75. R$75, ninguém tem, é uma exclusividade, um Beaujolais Nouveau, ano, sei lá que ano que eu tinha dito, antigo, né? 2016. 2016. Agora, tem um porém, esse vinho tem que decantar na frente do cliente. Se eu pegar uma mesa tomando esse Beaujolais Nouveau sem decanter, o cara está demitido na hora. Ele vendeu em 15 dias as 200 caixas de Beaujolais Nouveau. A R$75. Então veja, um importador sem o menor escrúpulo, sem a menor vergonha na cara, um restaurante que é de mão cheia, que faz ótima comida, tem ótimos clientes, uma pessoa bárbara, um cliente também sem escrúpulo, pensando na grana, imagina, de 5 para 75 em 15 dias, fez um dinheirão, e um cliente idiota que bebe a pompa, bebe a imagem, bebe sem saber o que estava bebendo, sem saber. Viu no decanter, achou uma maravilha. Ficou com vergonha de falar: escuta, isso aqui está um horror. Sim. Vendeu tudo, 200 caixas. Gente do céu, isso é um retrato da atual situação brasileira. Então é assim, 30 mil rótulos em oferta, um consumidor que não conhece vinho, não é capaz de citar 5 castas aqui agora para você, uma sequência de intermediários gananciosos que não estão nem aí para o vinho, estão aí para o dinheiro,
e uma coisa que a cultura do vinho está em segundo plano. Então, isso significa o quê? Imaturidade. Nós somos todos amadores. É lamentável, mas vai mudar. Vai mudar porque o Regis tem o Vinho e Companhia, o Beto tem o Papo de Vinho, o Didu tem o blog do Didu, tem o Wine-Up, essa coisa toda, e aos poucos as pessoas vão estudando, vão aprendendo, vão lendo. E tem o programa Entre Câmeras, que não é trailer, nem propaganda, ele dura mais do que 1 minuto e meio, e a gente pôde, nesse período, falar alguma coisa que é impossível de dizer em 1 minuto e meio. E vou dizer mais, difícil achar alguém que falasse tudo que eu falei aqui hoje, tá tudo assinado embaixo. É isso aí. Gente, saúde! 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 Saúde, yes. Maravilha!